Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Incline sua cabeça e peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração. Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu nome. Declaramos que tu és o nosso Deus. Declaramos que tu és o soberano sobre as nossas vidas. E nesta noite queremos nos abrir, escancarar o nosso coração e pedirmos que o teu soberano Espírito Santo ministre a cada um de nós de uma forma toda especial, para que possamos entender a tua palavra e ela possa descer e fazer morada em nossos corações, de tal maneira que nós a coloquemos em prática e jamais venhamos a ser apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da tua palavra. E desta maneira, ó Pai, possamos andar segundo aquilo que o Senhor projetou. E daremos sempre a Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sente-se, por favor. Que daí dá para enxergar. Bom, queridos, nós estamos trabalhando já há 4 semanas sobre... Qual é o tema mesmo? O descansar é um deles, mas nós estamos trabalhando em cima das 3 atitudes do crente, onde uma delas é descansar. Só poderemos descansar, andar, que é a próxima, se nós descansarmos em Cristo. E descansando em Cristo e andando em Cristo, nós podemos então cumprir o nosso propósito perante o mundo. É dessa forma, senão não tem jeito. Então, eu quero que... Não vou fazer uma longa mensagem, mas eu quero que você entenda, por favor, entenda mesmo. Nós estamos continuando no Andeis e, por incrível que pareça, não vou conseguir terminar hoje o Andeis. Vai continuar na próxima semana ainda. É muita coisa. Você precisa entender. Se você entender, você vai realmente ser uma pessoa totalmente diferente. Não vai ser um mendigo espiritual, mas vai ser realmente um guerreiro, aquele que faz acontecer as coisas. Amém? Amém, queridos? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versos 9 a 11, nos diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir, ou seja, todas as coisas em direção a Cristo, todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amém? Então o propósito de Deus está aqui, Ele quer que nós venhamos a convergir a Cristo, ou seja, nos fazermos iguais a Ele, sermos a reprodução de Cristo, sermos instrumentos que resplandeçam Cristo neste mundo de trevas. Posso ouvir um amém? Então veja bem, se nós formos vimos a semana passada, para que a vida de um crente seja agradável a Deus, ou seja, para que a nossa vida seja agradável a Deus, é preciso que ela esteja completamente ajustada a Ele, diga assim, em todas as áreas. Não é só apenas uma área. A pessoa, às vezes, ela busca fazer o correto numa área, mas e as outras? Então, somente a nossa vida será agradável a Deus se nós estivermos completamente ajustados a Ele em todas as áreas. Então vimos que a vida do crente contempla 3 atitudes, só fazendo uma revisão. O assentar, o andar e a sua posição na terra. Então nós só conseguimos andar se estivermos assentados em Cristo. E assentados em Cristo e andando, nós podemos sim cumprir a nossa posição perante o mundo e perante o reino das trevas. Então, queridos, nós vimos isso aqui a semana passada. Assentar representa a nossa posição em Cristo, aonde?
Porque a Bíblia é muito clara que diz que nós estamos assentados em Cristo, à direita do Pai, nas regiões celestiais. Estamos ao lado de Deus, assentados com Cristo. Então, assentado representa a nossa posição. A minha e a sua posição é assentados em Cristo nos céus. O andar em Cristo representa o nosso desempenho dessa posição divina aqui na terra. É assim que nós andamos, representando, desempenhando a nossa posição divina aqui na terra. Agora veja bem, o problema é que nós não conseguimos encontrar em nós mesmos, nem eu nem você conseguimos encontrar em nós mesmos. E nós vimos numa palestra de um pastor há um tempo atrás que nós somos maus como qualquer outra pessoa. Não existe bem nenhum em nós. Paulo diz isso mesmo. Ele diz: o bem que eu quero, não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, nós não conseguimos encontrar em nós mesmos por natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa, os meios para atender esse padrão. O andar como convém a santos. Nós não conseguimos encontrar em nós mesmos. Não faz parte da nossa natureza andar como convém a santos. Não tem como. Então veja bem, mas aonde está o segredo? O segredo do cristão está em descansar em Cristo Jesus. E nós vamos ver algumas coisas hoje que é interessante. O poder do cristão vem da posição que Deus lhe deu. Diga assim: Deus não me dará. Deus já me deu. O tempo dos verbos que se relacionam à obra de Cristo, esse tempo de todos os verbos que se relacionam à obra de Cristo está no passado. Nem no presente, nem no futuro, mas no passado. Já foi feito. Veja bem, todos quantos se assentarem, o que eles poderão fazer? Poderão andar. Agora, veja bem. Voltando. No pensamento de Deus, o andar vem depois do assentar. Espontaneamente. Não é uma coisa forçada. É espontaneamente. Nós nos assentamos para sempre com Cristo, para que possamos andar continuamente diante dos homens. Se nós não estivermos assentados em Cristo, nós não conseguimos andar diante dos homens como convém aos santos. Estão me entendendo, sim ou não? Precisa entender. Se você entender isso daqui, colocar em prática, você vai ver uma mudança fantástica na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família. Isso não tem como não acontecer. Oh, meu Deus. Então, veja bem, o grande detalhe, deixa eu voltar ali onde eu estava. Todos quantos se assentarem poderão andar. No pensamento de Deus, espontaneamente e diante dos homens. Outra coisa. Se abandonarmos por um instante o nosso lugar de descanso em Cristo, o que diz ali? Caímos imediatamente e prejudicamos nosso testemunho perante o mundo, perante os homens. Aqui está novamente as três atitudes: assentar, caminhar. Mas se nós não estivermos assentados por um instante, nós prejudicamos as outras duas atitudes. Não tem como. Então, queridos, veja bem isso aqui, Tudo isso aqui nós já fizemos a semana passada. Mas enquanto habitarmos em Cristo, nossa posição no Senhor nos assegura o poder de andar dignamente aqui. Por isso que nós precisamos, é algo que nós estávamos conversando ontem, precisamos amar a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar a palavra, porque senão nós não vamos saber como estar assentado, saber como andar e muito menos a nossa posição perante os homens. E aí, como eu disse, nós nos tornamos mendigos espirituais. E isso precisa mudar urgentemente, porque senão... isso nos mostra que nossa conduta e comportamento dependem fundamentalmente do nosso descanso íntimo em Cristo.
Vê que nós estamos dando voltas, tudo em cima da atitude de estar assentado para poder andar. Veja bem, o segredo do poder de Paulo é que ele viu-se a si mesmo assentado em Cristo. Porque o grande detalhe é que nós falamos de nós mesmos, que não prestamos, que não tem jeito. Sim, realmente, a nossa natureza, ela não presta e não tem jeito. Mas quando nós deixamos essa natureza na cruz e nos assentamos, nós vamos ter o mesmo segredo, o mesmo poder, o segredo que Paulo tinha do poder, que é ver-se assentado em Cristo. Enquanto nós não nos vermos, mas eu sou tão indigno, eu sou tão porcaria, eu sou tão corrompido, eu sou tão sujo, como eu posso estar assentado em Cristo? Queridos, a Bíblia diz que Jesus já nos justificou, santificou, Ele nos salvou, Ele perdoou os nossos pecados. É só nós olharmos Isaías 53 ou 1 de Pedro 2,24, nós vamos ver que tudo isso já foi feito. E se eu não assumir que Ele já fez por mim, eu não vou me assentar, porque eu me sinto indigno. Realmente, de mim mesmo, a minha natureza é totalmente indigna, mas eu já não sou mais um homem natural. Eu já sou um homem espiritual. Diga para o seu vizinho, você não é um ser natural. Você é espiritual. Amém? Essa natureza espiritual de Cristo está em nós. E nós temos que vivê-la. Nós temos que nos ver assentado. Esse é o segredo do poder de Paulo e é o nosso segredo. Porque toda vez que nós tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos cair. Veja bem, ó. Por isso, seu comportamento, ou seja, de Paulo, seu andar diante dos homens, assumiu o caráter do Cristo que nele habitava. Onde Cristo mora hoje? No seu coração. Cristo mora em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós assumirmos isso, nós vamos, o nosso comportamento, ou seja, o nosso andar diante dos homens, será o quê? O caráter de Cristo que em nós habita. Cristo não é corrompido, Cristo não é perdido, Cristo não é sujo, Cristo é puro, é o Filho de Deus. É o Cordeiro Imaculado que morreu por nós. Ele habita em nós. Se nós deixarmos Ele se expressar, Ele ser realmente o nosso Senhor, o nosso Salvador real, nós vamos fazer tudo aquilo que Cristo fez. O poder está nesse deixar. Porque o grande problema é que nós não deixamos. Isso precisa terminar em nome de Jesus. Amém? As Escrituras afirmam com clareza que a alegria de Deus, veja bem, a alegria de Deus está em, olha, está, fazer convergir em Cristo todas as coisas, em quem também fomos feito herança. Entendendo isso, muda toda a nossa vida. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, em quem também fomos feito herança. Veja bem, tudo que Cristo tem direito, eu e você temos. Tudo quanto Cristo é, eu e você somos. Todo o poder que Ele tem, toda a glória que Ele tem, nós temos. Só precisamos expressar ou deixar que Cristo se expresse através de nós. Amém? Amém, queridos? Paulo escreve aos Filipenses o seguinte, ó. Ele diz o seguinte: efetuai a vossa salvação com temor e tremor e temor. E aí ele continua no seguinte, ó: pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Agora veja bem, como entender essa passagem? Deus está operando em nós, mas também diz, efetuai a vossa salvação.
Parece que tem uma contradição, ó. Efetuai a vossa salvação, pois Deus é o que opera em vós. Puxa, se Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, por que eu tenho que efetuar, tenho que fazer? Mas aqui está o segredo, queridos. O segredo está aqui, ó. Enquanto não permitirmos que Deus opere em nós, é inútil que nós nos dediquemos a efetuar a nossa salvação. Porque se nós não deixarmos Deus operar em nós, tudo quanto nós fizermos serão apenas obras mortas, não valem nada, porque é um esforço próprio. E Efésios 2:8 é muito claro: não vem de obras para que ninguém se glorie. Se eu não me humilhar e deixar que Deus opere em mim, e então eu tentar fazer, eu tenho o quê? A glória. Senhor, ó, eu fiz. E como tem gente orando assim: Senhor, ó, eu jejuei, o Senhor viu. Ó, Senhor, ó, eu dizimei. Olha, eu fiz o sacrifício, eu vendi uma casa, entreguei de oferta. Então eu tenho direito. Nós não temos direito nenhum. O que nós temos? Permitirmos que Deus opere em nós. E então, sim, nós poderemos efetuar a nossa salvação. É assim que funciona. Senão, então, queridos, frequentemente nós tentamos ser humildes e piedosos, sem saber o que significa permitir que Deus opere em nós a humildade e a piedade de Cristo. Tentamos demonstrar amor, mas ao descobrir que não temos amor, nós pedimos a Deus. Só que então nós nos surpreendemos, porque aparentemente Deus não quer nos dar o amor que nós não temos. Aí você vai dizer: mas por que palavras, que coisa, o que é isso? Calma que você vai entender. Veja essa ilustração. Veja essa ilustração aqui, ó. Vamos dizer, talvez haja um irmão que você considera uma verdadeira aprovação. Ou seja, lá vem o X. Meu Deus do céu. Aí vem aquela famosa frase: só Jesus na causa. Mas, então você constantemente tem problemas com ele. Sempre que se encontra com ele, ou ele faz ou ele diz algo que provoca ressentimentos. Então você diz: como cristão, eu devo amá-lo. Como cristão, eu quero amá-lo. Como cristão, eu estou determinado a amá-lo. Então você reúne toda a sua força de vontade e vai com um coração sincero de demonstrar àquela pessoa todo o seu amor pelo que você orou. Mas aí dá para dizer assim, ó, que horror. Porque quando você chega perto daquela pessoa, algo acontece que faz com que todas as suas boas intenções se desmoronem e deem em nada. Por quê? A reação da pessoa te desanima e de imediato, o que acontece? Você se arma contra ela e o velho ressentimento vem à tona de novo. E o máximo que você consegue é ser polido para com ela. Mas por que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você não estava errado em procurar amor em Deus, mas você estava errado ao buscar o amor como um fim em si mesmo. Uma espécie de mercadoria embrulhada, quando o plano de Deus é que o amor de Jesus seja expresso através de você. Você não precisa pedir condições ou amor para amar o seu irmão. Você tem que deixar que o amor de Cristo que mora em você seja expresso. Então, quando você buscou a Deus para poder amar o irmão, você tentou buscar o quê? Um pacote completo. Senhor, me dá amor para que eu possa amar. Você tem Cristo em você? Se tem, aqui, ó. O plano de Deus é que o amor de Jesus seja expresso através de você. Me entendeu, sim ou não? Então, veja bem aqui, ó. Deus nos deu Cristo e não tem mais nada
para nós recebermos, porque basta-nos Cristo. Então veja bem, ficamos enfermos. Aí vamos a Senhor, me cura, Senhor, me cura. Mas espere um pouquinho, Pai, eu assumo agora, eu tomo posse da cura de Cristo que mora em mim, ou do Cristo que mora em mim, porque Ele já levou as minhas enfermidades. Então não tem base legal para a enfermidade estar no meu corpo. Posso ouvir um amém? Essas são as atitudes, porque senão nós nos tornamos novamente mendigos espirituais. E muitos de nós, queridos, temos Deus como um amuleto. Tentamos o médico, não estou dizendo que é errado procurar médico. Check-ups tem que ser feito e tudo. Então procuramos o médico, vamos à farmácia, procuramos a que benze, procuramos não sei o que tem, procuramos a simpatia, nada deu certo. Mas espere um pouquinho, tem Deus também. Vou orar para Ele. Não é assim que funciona. Isso é mendicância. Precisamos mudar. Veja bem o que diz aqui, ó. O Espírito Santo foi enviado a fim de produzir o que Cristo é em nós. Se nós temos o Espírito Santo, ele foi enviado a fim de produzir o que Cristo é em nós. Cristo mora em nós, é um pacote completo, querido. É cura, é santificação, é justificação, é herança, é todo o pacote. O que nós precisamos é deixar o quê? Que o Espírito Santo reproduza o que está em nós, que é Cristo. Posso ouvir um amém? Pesado, né? Isso muda tudo. O nosso cristianismo de 10, 20, 30 anos... Puxa, o que eu fiz até agora? Aí alguém diz assim, como a gente já ouve assim, mas eu nem sei orar mais. Não sabe mesmo. Eu também não sei, estou aprendendo. Amém, queridos? Então veja bem, ó. O Espírito, olha, isso aqui é muito interessante. Vamos voltar aqui, ó, quer ver, ó? O Espírito Santo foi enviado a fim de produzir o que Cristo é em nós. Agora veja bem, o Espírito não produzirá uma coisa estranha a Cristo, nem algo fora de Cristo. Amém? Então veja bem, continuando para nós ver, ó. Nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Aí entre parênteses, para conhecer o amor de Cristo. Mas para isso tem que ter intimidade, tem que ter tempo juntos, tem que entender o Espírito, tem que deixar o Espírito se expressar. E aí, colocando inteiro esse verso que é Efésios 3,19, eu coloquei aqui, ó. Que vocês possam conhecer por experiência o amor de Cristo que vai além de todo o entendimento, para que Deus encha vocês completamente, o que diz aqui? De tudo que Ele é. Quer dizer, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não tem mais nada para fazer. Cristo não tem mais nada para fazer. E o Espírito Santo só poderá fazer se nós deixarmos Ele fazer. Porque aí sim, seremos completamente cheios de tudo o que Cristo é. Ou seja, hoje depende de nós, não que nós sejamos os todo-poderosos, não, mas depende de nós deixarmos o Espírito Santo produzir o que Cristo é. Amém? Amém, queridos? Agora veja bem, ó. Mostramos externamente o que Deus colocou em nós internamente. Lembremos-nos das grandiosas palavras de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que diz assim, ó. Não só Deus colocou-nos em Cristo, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Está tudo dentro de nós. O que nós precisamos é destrancar as portas.
abrir os ferrolhos para que tudo que está em nós possa ser expresso através do Espírito Santo. Aí entra esse daqui, ó. Mostramos externamente o que Deus colocou em nós internamente. Amém? Essa é uma das maiores e mais gloriosas declarações das Escrituras. Ele, para nós, foi feito por Deus. Então, Jesus, para nós, foi feito por Deus. Jesus veio para nós, para os que eram seus. Aí os seus o rejeitaram e veio até nós. Então, para nós, foi feito por Deus. Quem? Jesus Cristo. Amém? Amém? Então veja bem, se crermos nisso, podemos ter qualquer coisa de que precisarmos. O que você está precisando? De amor? De uma cura? Da solução de um problema? Da transformação da sua família? O que você está precisando? Qualquer coisa nós precisarmos, nós teremos se crermos nisso. Que Deus fez, para nós foi feito por Deus o que? Cristo, na sua completude. 7 derramamentos do sangue. Cada derramamento, uma área foi mudada, transformada, maldições foram tiradas. 7 derramamentos contemplam todas as áreas, sem exceção do ser humano. Cristo é a completude de tudo quanto Deus tinha para nós. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Amém. Ou vocês estão tão assim? Veja bem aqui, ó. Podemos ter certeza de que Deus é quem o promete, pois mediante o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Senhor Jesus, presente dentro de nós, dá-nos, o que diz aqui? Qualquer coisa de que necessitamos. O que você precisa? Tenha certeza, é Deus quem promete. E mediante o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Senhor Jesus presente em nós, através do Espírito Santo, dá-nos qualquer coisa de que precisamos. Agora veja bem, quantas vezes em nossas necessidades costumamos pensar em Cristo como uma pessoa à parte, ou seja, eu vou a Cristo, e deixamos de identificá-lo corretamente e o confundimos com as coisas que precisamos com tanta ansiedade. Ou seja, eu preciso de dinheiro. Ah, Jesus, eu estou precisando de dinheiro. Oh, Senhor. Cristo está onde? Aonde Cristo mora? Dentro do nosso coração. Mas quantas vezes as nossas necessidades nos levam a pensar como uma pessoa à parte? Jesus mora em nós, Ele não está separado, Ele não está lá, Ele está aqui. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. E quando nós pensamos em Cristo como alguma coisa, uma pessoa à parte, ficamos apalpando nas trevas, procurando reunir virtudes que julgamos constituírem a vida cristã. Ou seja, eu vou jejuar, eu não vou falar palavrão, eu não posso, Deus o livre, eu não posso mirar, ou seja, eu tenho que me vestir bem, ou seja, busco virtudes que eu julgo que constituem a vida cristã. E por isso não chegamos a parte alguma. Por quê? Porque é nós que estamos fazendo. Veja bem, estamos acostumados a ver na santidade uma virtude, na humildade uma graça e no amor um dom que devemos buscar em Deus. Mas veja bem, todavia, o Cristo de Deus é Ele mesmo tudo de que realmente precisamos. Posso ouvir um amém? Amém? É isso, assim que funciona, querido. Nem mais, nem menos. É desta maneira.
Por isso, veja bem, ó. O próprio Cristo se revela a nós como a resposta a todas as exigências de Deus. Porque se for de nós mesmos, querido, se alguém, eu estou numa fila, estou num ônibus, eu estou em algum lugar fechado e alguém me pisa no pé, qual é a primeira reação que eu tenho? Eu não posso falar, eu não posso mirar. Isso eu estou tentando fazer, mas a minha primeira reação é de revidar. Mas se realmente eu estou deixando Cristo fluir através de mim, as coisas mudam completamente. Lembra da semana passada? A Bíblia diz que se alguém disser, vai 1 milha comigo, então eu vou caminhar 2 contigo. Só que a segunda milha, para que serve? Apenas de preparação para a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª milhas. Só isso. Então, eu já fiz. Não, você só se preparou para a próxima etapa. E eu costumo dizer, para que serve um deserto? É só preparação para o próximo deserto. Porque é no deserto que nós somos forjados. É no deserto que nós somos formados. Na sombra e água fresca ninguém é formado. E eu acho que nós vamos trabalhar sexta-feira em cima de alguma coisinha. Tem uma ministração fantástica da Ana Paula Valadão. Deixa eu só lhe dizer uma coisa para vocês terem uma ideia como é no deserto que nós somos forjados. Você sabe que na Europa, as mulheres estão clamando por macho. Macho, homem macho. Não é para ter relação macho, para defender elas. Porque os árabes, os muçulmanos estão chegando e estão estuprando, estão batendo nelas, estão desprezando. E não tem homem para defendê-las, porque os homens foram feminilizados por suas mães. Os homens são homens, não são homossexuais. Mas aquele homem, sabe, aquele homem assim meio... Porque dá tudo na mão. Esse homem não sabe ser homem. A mesma coisa é o cristão. Tudo. Quando vem a luta, ele... Mas vamos ver com o tempo. Só dei uma pincelada para nós vermos. Então você lembra daquele irmão que nós falamos? Então volte agora até ele. Mas desta vez, antes de você ir a ele, fale com Deus dessa forma, ó. Pai, ficou claro para mim que por mim mesmo eu não vida dentro de mim, ou seja, Cristo, a vida de teu filho, e sei que a lei dessa vida é o amor. Então você não precisa esforçar-se demais, você não precisa fazer uma força grande, você tem que descansar em Cristo. Conte com a vida de Cristo em você. E Deus, cuja essência é o amor, mora dentro de você. E se a essência do Deus maravilhoso que mora dentro de você, você só tem que deixar que esse amor que está dentro de você flua através de você espontaneamente, materializando-se através de gentilezas, boas ações e palavras de bênçãos. E aí depois que você fizer tudo isso, ainda diga assim, eu sou um inútil, porque eu não fiz isso de mim, quem fez foi Cristo que mora em mim, porque de mim mesmo eu batia naquele irmão, eu mandava ele embora, eu excluía ele do meu Face, do meu WhatsApp, ou seja, eu não quero saber dele. Posso ouvir um amém? Viu como o cristianismo é um pouquinho mais apertado? Então, queridos, olha, a operação na vida de Cristo em nós verdadeiramente é espontânea, isto é, não exige esforço da nossa parte. E aí veio o seguinte, ó, a regra importantíssima é não tentar, mas confiar. Meu Deus, quase que me engole, mas fica tranquila que dorme só depois da meia-noite. Eu não sei se foi
um gemido, Senhor, tenha piedade de mim, ou realmente, pô, estou enfadado. Não, a regra importantíssima é não tentar, mas confiar. Não depender de nossas próprias forças, mas do poder do Senhor. Amém? Por quê? Porque é o fluxo de vida que revela o que somos verdadeiramente em Cristo. O que tem fluído, o que tem saído de você, é isso que verdadeiramente você vai dizer que Cristo mora em você. Se é o Cristo realmente o Filho de Deus, só vai sair de você o quê? Bondade. Agora, se você deixar Ele viver através de você, porque de nós mesmos não vai sair isso não. Não vai sair isso não. A água doce emana da fonte da vida. A maioria dos crentes, eles agem como crentes. Guarde isso, A maioria dos crentes agem como crentes, porém suas vidas, em grande parte, é um jogo de faz de conta. Olha o que acontece, Vivem uma vida, entre aspas, espiritual, falam a linguagem, entre aspas, espiritual, adotam atitudes espirituais, mas estão fazendo tudo isso por si mesmos. E aí vem aquele negócio. Você dizimou? A partir de hoje, Deus está te devendo. Deus está te devendo, você tem que cobrar dele, você tem que exigir ele, você tem que determinar que ele, porque você fez as coisas por si mesmo. Depois de termos feito tudo o que nos foi pedido fazer, ainda assim, dizer para nós mesmos que somos inúteis. O tremendo esforço que fazem esses crentes deveria revelar-lhes que algo está errado. Eles gastam muita energia, eles gastam muito tempo, eles gastam muita força, eles se angustiam em fazer as coisas espirituais, as coisas certas. Eles se obrigam a não fazer certas coisas, a não dizer aquilo, a não comer isto, a não vestir aquilo. E como acham difícil viver desta forma, cheio de regras, cheio de não posso, não me toque, não fale. É a mesma coisa quando nós tentamos falar uma língua que não é nossa. Não importa o quanto nós esforcemos, nossa conversa não sai espontaneamente. Temos que forçar-nos a falar daquela maneira artificial, daquela maneira truncada. Todavia, quando se trata de falarmos a nossa própria língua, nada é mais fácil. A mesma coisa, queridos, a mesma coisa acontece, Quer ver uma coisa? Nossa vida é a vida de Cristo. Ela nos foi implantada pelo Espírito Santo que em nós habita, cuja vida é espontânea. Então, quando nós buscamos falar uma língua que não é nossa, ou seja, fazer coisas, não toque nisso, não coma aquilo, não fale aquilo, não haja desse jeito, não vista tal coisa, nós achamos difícil, é truncado, é ruim, não é fácil, não é espontâneo. Por quê? Porque a nossa vida é a vida de Cristo. Ela nos foi implantada pelo Espírito Santo que em nós habita, cuja vida é espontânea. Posso ouvir um amém? Então, queridos, veja bem, no momento em que descobrimos isso, paramos de lutar e jogamos fora a nossa falsa vida espiritual, o nosso faz de contas. Nada prejudica mais a vida espiritual de um crente do que o fingimento. E aí tem aquela história que eu já contei para vocês, eu acho que contei sexta-feira, de umas pessoas muito amigas nossas que faziam parte de uma denominação, e denominação proibia a televisão. E uma vez chegando lá, bateu a porta assim, aí aquela corrida dentro de casa. Aí, é você, entre por favor, vamos para o quarto. Ou seja, a televisão estava dentro do guarda-roupa. Ou seja, abriu o guarda-roupa.
estou vendo televisão. Ah, chegou alguém da igreja, fechei, não tenho televisão. Fingimento, falsidade. Então, queridos, nada prejudica mais a vida espiritual de um crente do que o fingimento. Porém, nada nos beneficia mais quando nossos esforços externos param e nossas atitudes se tornam naturais. Quanto nossas palavras, nossas orações, nossa vida, enfim, se tornam a expressão espontânea, não forçada, de vida dentro de nós. Se nós formos ver, queridos, veja bem, ó, Deus, ele é boníssimo, Deus é bom, e ele está onde? Dentro de nós. Então, queridos, veja bem, ó, louvado seja Deus, que por morar em nós, nos deu a bênção de podermos espontaneamente demonstrarmos aos outros sua vida, seu amor e sua bondade. E aí a coisa vai apertando um pouquinho. Quer ver uma coisa? Jesus afirmou o seguinte, ó, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E Jesus continua a mostrar esses contrastes, essas diferenças entre as exigências da lei de Moisés e as suas próprias e tremendas exigências, mediante o uso repetido de certas palavras. Olha o que Jesus diz, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Se nós formos ver a história dos homens, a história da humanidade, ao longo da história da humanidade, os homens têm procurado obedecer às exigências da lei e não conseguem. Então, como pode Jesus chegar e ainda elevar e muito mais os seus padrões? Parece assim, vocês não puderam cumprir a lei, pois agora eu vou ampliar um pouquinho, vou fazer a coisa mais pesada, vou fazer a coisa mais apertada para vocês. Agora veja bem. Opa. Aqui, ó, eu preciso que vocês vejam. Ouviste o que foi dito, já vimos agora aqui, ó. Ele só fez isso, Jesus só ampliou, Jesus só elevou o padrão, porque cria na sua própria vida. Por isso, não teme fazer a si mesmo as mais rigorosas exigências. Então, quando Jesus está fazendo essas exigências todas, não é para nós, é para Ele que mora em nós. A nós só cabe o quê? Deixar que Ele se expresse através de nós. Posso ouvir um amém? Outra coisa aqui, ó. Deus tem total confiança em sua própria vida, que colocou à disposição de seus filhos. E aí nós vamos ver, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é as bem-aventuranças, ou é o Sermão do Monte. Ali é imposto a vida divina, o peso imposto à vida divina. A grandiosidade das existências impostas demonstra quão confiante o Senhor está. Ele aguarde isso daqui, ó. Isso você precisa guardar. Olhe para mim, não se perca, viu? Não se perca. Criança, você sabe onde está a boca dela, não precisa olhar. Então, olha aqui, ó. Vamos ler juntos? Deus não exige de nós o que Ele não realiza em nós. Diga para o seu irmão isso daí. Deus não exige de você o que Ele não realiza em você. Agora é o seguinte, ó. Porém, precisamos atirar-nos em seus braços, para que Ele faça a obra em nós.
Porventura, queridos, há uma situação te ameaçando? Tem alguma situação difícil? Tem alguma coisa te ameaçando? Seria, quem sabe, um problema de certo ou errado? Seria um problema de bem ou de mal? Seria uma questão de ética ou não ética? Agora, guarda isso daqui. Mesmo que essa situação esteja te pressionando, mesmo que você esteja vivendo no estreito, guarde isso daqui, ó. Você não precisa ou não precisamos buscar sabedoria. Nós não precisamos apelar para a árvore do conhecimento. Por quê? Sabe por quê? Por isso daqui, ó. Nós temos Cristo, o qual foi feito em nós sabedoria de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Guarde isso aqui, ó. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus comunica a nós continuamente os padrões de Deus quanto ao que é certo, com ele, a atitude espiritual, a situação difícil deve ser enfrentada. Amém? Se você entender isso daqui, está gravado, eu acredito que vai ficar gravado, se exponha novamente. É curtinho, é 40 e poucos minutos só. Isso daqui muda a nossa... E vai continuar ainda. Vamos mais longe, mas vamos deixar você remoer por uma semana. Realmente, nós só conseguiremos ser mais do que vencedores. Nós só conseguiremos andar segundo aquilo que Deus determinou se nós deixarmos Ele mesmo que vive em nós se expressar através de nós. Ou seja, nos atirarmos em seus braços e deixarmos que Ele nos conduza de glória em glória, de vitória em vitória, até chegarmos à plenitude, ou seja, à estatura da perfeita varonilidade. Feche seus olhos. Solte a música para mim, por favor. A estatura da perfeita varonilidade. Feche seus olhos, não se distraia por nada. Veja bem o que diz essa música aqui, ó. É a essência dessa mensagem. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Seus olhos fechados. Pense um pouquinho. Quantas situações,
Pode colocar de novo bem baixinho. Quantas situações você tem buscado resolver por si mesmo? Você tem buscado resolver por suas forças, pelos seus méritos, pelo que tu é, pela tua capacidade, pelo que você conhece. Quantas vezes nós temos tentado, como cristãos, fazermos coisas para então sermos aceitos? Deus está nos falando nesta noite, entrega tudo a mim. Não te esforce, não tente resolver os seus problemas, não tente fazer nada por você mesmo. O nosso trabalho, o nosso é descansar em Deus. O trabalho todo é de Deus. O nosso é descansar nele, naquilo que já está feito. Quem sabe a sua família está com problema, quem sabe você mesmo está com problema. Quem sabe algumas coisas aconteceram que foram completamente contrárias àquilo que você projetou. Hoje é o tempo de você lançar tudo isso para Deus e deixar realmente que Ele, que é o Senhor da família, que Ele, que é o através de Cristo, já nos deu santificação, justificação, salvação. Ele, através de Cristo, já solucionou todos os nossos problemas. Hoje é um tempo de nós pedirmos perdão por tanto esforço que nós fizemos, e esse esforço nos levou ao cansaço, muitas vezes nos levou à ansiedade, à depressão, e muitas das vezes nos levou a sairmos do caminho, porque nos levou, por não ter solução, nos levou a duvidarmos de Deus. Mas Deus, nesta noite, Ele está te dando uma nova oportunidade de você confiar completa, única e exclusivamente nele. Ele é a solução para os seus problemas. O que você precisa hoje é descansar nele, é deixar que o Cristo que vive em você, que tem a solução para tudo isso, flua através de você. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nesta noite. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa e pedimos que hoje